Olá, amigos, 15 horas. Eu sou o professor Werson Rego, diretor acadêmico do Instituto Nemesis de Estudos Avançados de Direito, e estou aqui para dar a vocês as nossas boas-vindas à live de hoje, com o professor Gustavo Schwartz, que vai tratar sobre os reflexos na área tributária e na área fiscal da pandemia do novo coronavírus. Então, eu gostaria de testar aqui o áudio, o vídeo. Deixa eu dar boas-vindas aqui ao pessoal que está chegando, Ana Paula, Gustavo, o professor Gustavo já chegou, Dr. Frederico Castro, Ana Coelho, Micaela, bom dia, sejam todos, boa tarde, aliás, né? Sejam todos aqui bem-vindos ao nosso espaço. E esse nome aqui, WakedNet. WakedNet. Marta, Ana, Vitor, professor Paulo Maximilian. Professor Paulo Maximilian, mais uma vez, muito obrigado aí por prestigiar as nossas lives. E na semana que vem será nossa. Já vou anunciar aqui para os nossos participantes, ok? Vai ser bem interessante, que vamos tratar de temas relacionados a essa arte de negociações, o dever de negociar ou cooperar. Vai ser bem interessante a nossa live com o professor Paulo Maximilian. Doutor Frederico Castro, Thaís, Dimas, Rodrigo, Ana, uau, a REM, SM87, bem-vindo. Enfim, Thaís, já tem bastante gente na sala. Acena para mim, gente, só dizendo se meu áudio está bom, se está alto, se está baixo, para eu poder regular aqui. E no primeiro momento a gente vai deixar os comentários ativados. A gente sabe que os comentários ativados comprometem um pouco a qualidade da transmissão. Se a gente sentir que a transmissão ela começa a travar muito, aí necessariamente a gente desativa os comentários para priorizar a transmissão em si. E aí você formula a sua pergunta, eu fico lendo em off, e aquela que tiver assim, mais pertinência a gente separa, destaca para leitura ao vivo. Estou aqui terminando de ajeitar a nossa câmera. O áudio está ótimo. Obrigado, Marta, pelo feedback. Jonildo. Ô, Jonildo, como é que você vai? Tudo bem? Prestigiando a gente aqui assiduamente. Vitor Carneiro. Bom, deixa eu apresentar a vocês o professor Gustavo Schwartz. É advogado especializado na área tributária e eu costumo dizer, sem nenhum favor, tá? O Gustavo é o que eu poderia chamar de um amigo recente. Eu conheci o professor Gustavo através de indicações acadêmicas. Nós tínhamos e temos o nosso curso de Direito Imobiliário aqui no Instituto Nemesis, que já está com 2 módulos, né? O primeiro, que a gente poderia chamar assim de essencial, e o segundo com considerações mais avançadas. E nesse segundo módulo, quando precisamos aqui aprofundar o conteúdo, eu queria trazer questões tributárias. E fui buscar no mercado, na academia, um nome à altura do Instituto para poder lecionar essas aulas. E o nome do Gustavo foi quase que uma unanimidade. Eu não o conhecia, começamos a trabalhar juntos e, de fato, todos os elogios que a academia fez ao professor Gustavo se mostraram mais do que merecidos. É um jovem talento dessa nova geração de juristas numa área difícil, numa área complicada que é a área tributária, mas eu fiquei realmente muito feliz em ter o professor Gustavo nos nossos quadros de professores e de estar aqui hoje com ele conversando com vocês sobre o tema. O Gustavo ele é mestre em Direito e professor também universitário, mestre em Direito pela UERJ, professor na UERJ e advogado especializado na área tributária. Então, vendo aqui os comentários que ainda posso... Jordan, bem-vindo, Jordan. Dimas, Sandra, Bianca, Tomé, Ana Carolina. Ô, Fábio, bem-vindo, Fábio. Fábio aqui do Procon Carioca, que também tem nos prestigiado em todas as nossas lives. A gente espera que esteja sendo de alguma utilidade para vocês aí na linha de frente dos Procons. Excelente trabalho e muito relevante e importante nesse momento. Deixa eu ver aqui. Enfim, vou autorizar a entrada do professor
Gustavo, terminando aqui de dar as boas-vindas, Lela, Iva, Rafael Viana, Márcio, Vitor Carneiro, obrigado pelo elogio, Vitor, Luma Schmidt, Hélio, Cristina. Bom, eu não vou conseguir assinar para todo mundo agora, eu vou assinando devagarzinho. Deixa eu autorizar aqui a entrada do nosso amigo Gustavo, porque mais importante é vocês terem a palestra dele, a conversar com ele, trocar ideias com ele sobre esse tema muito importante, complexo. Há que se reconhecer que não é para todos, eu tenho muita dificuldade nessa área tributária, mas com o Gustavo vai ser tranquilo o bate-papo. Querido amigo, seja bem-vindo aqui à nossa sala. Já fiz a sua apresentação e gostaria que você fizesse aqui a sua saudação inicial para as pessoas que estão participando conosco dessa live. Bem-vindo. Professor Werson, obrigado em primeiro lugar pelo convite. Agradeço a presença de todos que estão nos assistindo e hoje vindo debater com a gente os impactos fiscais e tributários. Espero que o meu áudio está bom, não sei, aguardando aí também, fazer um check, imagem, áudio. Tá bom. Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo, Werson? Estou ouvindo bem. Tá, então, porque aqui está dando uma travada, preocupei que eventualmente a internet estivesse ruim. Mas a gente veio aqui para debater essa questão fiscal e tributária, um assunto que hoje está impactando aí diante da pandemia, já é algo que nos últimos tempos tem trazido amplos debates, né? A gente tem hoje no Congresso aí tramitando a reforma tributária, as PECs e tudo mais. E agora, nesse novo cenário de pandemia, de maior gasto público, a necessidade do amparo estatal às empresas, ao emprego, houve uma série de medidas, né, fiscais e tributárias, e outras tantas estão nas casas legislativas aí tramitando, e que acho que importa a gente debater, entender, para poder não só, no primeiro momento, auxiliar todos aqueles que atuam no mercado imobiliário, na tentativa de buscarem aí as medidas tributárias que vêm dar um refresco para o caixa dessas empresas, mas, sobretudo, também analisar o que tem para o futuro, né? A gente sabe que essa pandemia, infelizmente, vai nos fazer sofrer efeitos até mesmo depois dela acabar, até, né, quando o isolamento social vier a ser relaxado, e, eventualmente, até quando a gente achar uma vacina e tudo mais. Então, acho que é isso hoje que a gente veio fazer aqui no Instagram do Instituto Nemesis, que já há algum tempo me acolheu de forma muito proveitosa, e agradeço a você aí pela essa oportunidade, meu amigo. Bom, vamos lá. Eu tenho dúvida pra caramba. Tenho que confessar para todo mundo que a área tributária, que é uma área espinhosa, não é menos espinhosa para quem atua com o direito. Então, eu tenho muitas dúvidas. Eu fiz aqui um roteiro de algumas que eu gostaria de conversar com você, até para a gente trazer uma visão mais ampla do problema. Eu diria o seguinte, a primeira dúvida, assim, Claro. aquela mais direta e objetiva, mais importante, qual é o impacto dessa pandemia no bolso do contribuinte? Essa é a dúvida que todo mundo que está na sala quer saber. Quais os impactos da pandemia no bolso do contribuinte? Sim. Assim, de início, hoje, as medidas que já foram aprovadas, que estão aí em vigor, são medidas que impactam favoravelmente o bolso do contribuinte, sobretudo na área do mercado imobiliário, né? E em outras áreas também. A gente pode dizer assim, de início, para aqueles que atuam, né, que são microempreendedores, são microempresas, empresas de pequeno porte, às vezes adotaram essa forma. De início, a gente pode dizer que uma das primeiras alterações foi a prorrogação no prazo de pagamento dos tributos administrados pelo Simples Nacional.
né? Para aquelas empresas, e são as empresas que a gente sabe que mais sentem no dia a dia, as empresas de pequeno porte, microempresas, e também os microempreendedores individuais, houve uma resolução, né? Foi editada uma resolução do Comitê Gestor do Simples, a resolução 154, que prorrogou o prazo de vencimento dos tributos que se vencem, né? Que venceriam agora em março, os que vencem agora em abril, e aqueles que serão apurados em maio, na tentativa de, ao postergar o pagamento desses tributos, evitar que o contribuinte tenha que fazer algum tipo de dispêndio e assim não possa fazer frente aí às suas necessidades, eventualmente seu negócio está fechado pelas decisões dos poderes públicos, né, a necessidade de só os negócios essenciais estarem abertos e tudo mais. Então, essa resolução, que é um pouco intrincada, porque o Simples é um regime de tributação que favorece as microempresas e empresas de pequeno porte, né? Ela tem assim, uma previsão constitucional lá do artigo 146, quando a Constituição permite uma diferenciação do regime tributário para essas empresas que têm menor capacidade contributiva, e com isso foi editada a Lei Complementar 123. E aqueles que optam pelo Simples têm a facilidade de poder recolher os seus tributos numa guia única, num documento de arrecadação do Simples Nacional, normalmente chamado de DAS, que reúne todos os tributos que incidem sobre a atividade, sobre os fatos geradores praticados por aquele contribuinte. Só que, como é uma gama de tributos, né? A gente tem os tributos federais, como imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, o IPI para aqueles que recolhem IPI, são contribuintes, o imposto sobre produtos industrializados, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, entre outros, e também os tributos, né, os impostos estaduais e municipais, especificamente o ICMS e o ISS. Com isso, né, essa resolução, e pensando também no caixa de cada entidade que compõe a federação, a União, os estados e os municípios, ele criou um prazo de prorrogação, um prazo de vencimento dos tributos que seriam apurados em março, abril e maio, diferente para cada tipo de tributo. Então, para aqueles tributos federais, imposto de renda, CSLL, as contribuições, a contribuição previdenciária patronal, por exemplo, aqueles tributos seriam apurados em março, que teria vencimento em abril, o de abril, que teria vencimento em maio, e o em maio, que teria vencimento em junho, eles ficaram postergados em outubro, novembro e dezembro, para o final do ano. Essa foi uma primeira medida que alivia o caixa de agora, mas ela é uma medida temporária, a gente sabe, né? E no caso das empresas que atuam no mercado imobiliário, né, que em sua maior parte praticam serviço, né, prestam serviço, portanto são contribuintes do ISS, o imposto municipal, o vencimento, embora postergado também por essa resolução do Comitê Gestor do Simples, a grande verdade é que elas se vencem antes. Abril, maio e junho. Março, abril e junho tem vencimento em julho, agosto e setembro, respectivamente. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar em relação ao Simples, aquelas empresas que tem uma grande gama de pessoas que optaram pelo Simples. Primeira questão, embora postergados os seus vencimentos, os tributos federais vão ter um vencimento mais à frente, lá outubro, novembro, dezembro, enquanto ICMS e ISS vão ter vencimentos agora, em relação aos abril e maio, em julho, agosto e setembro. E aí o contribuinte também tem que ficar atento ao fato de que, além de que posterga o vencimento desse tributo, que deve ser pago, a grande verdade é que isso lá na frente vai ter que ser pago em conjunto com os tributos apurados nos meses lá da frente, que se vencem nos mesmos meses que agora esses tributos foram postergados. Então, por exemplo, aquela empresa que presta serviço no mercado imobiliário, o tributo de março, né, o imposto apurado em março, no caso do ISS, por exemplo, que venceria em julho, ele vai pagar lá em julho junto com aquele que foi apurado em junho, que se vence em julho. Então, isso tem que ficar atento. A medida do Simples, ela permite um fôlego, mas não é verdadeiramente uma redução. Eu acho que, no momento atual, os impostos federais, que houve uma redução efetiva, que reduz o custo hoje para todo mundo no mercado, em geral e especificamente no mercado imobiliário, é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, né, que tem hoje um nome mais complicadinho, operações de crédito, câmbio, seguro, etc.
em que o governo federal, por meio de decreto, houve por bem reduzir a zero as alíquotas incidentes sobre as operações de crédito que forem realizadas pelo contribuinte de 3 de abril a 3 de julho. Né? Essa foi uma medida, e essa é uma medida de fato de redução para o Bolso agora, para reduzir o custo do financiamento, o custo da obtenção de crédito para aqueles contribuintes, né, para poder manter o seu negócio ou para eventualmente poder fazer novos negócios. Né? No decreto, houve, por exemplo, a redução do IOF para concessão de financiamento para pessoas físicas que vierem a comprar imóveis não residenciais. Então, por exemplo, aquele que vier buscar um financiamento junto a uma instituição financeira para comprar um imóvel não residencial, esse é o momento que, se ela tiver a possibilidade, ela pode obter esse financiamento com menor custo para ela. E os outros financiamentos em geral, empréstimos, qualquer modalidade, cheque especial também nesse período, por exemplo, vai isento não, mas a gente diz que com a redução da alíquota você não paga nada. O custo da obtenção do crédito, para as pessoas poderem continuar operando, reduziu bastante. Né? Pô, muito bacana. O teu áudio, às vezes, trava um pouquinho, mas deu para pegar, e eu fiz aqui, eu estou fazendo as minhas anotações. Então, pelo que eu entendi, os tributos federais eles foram postergados, né? Resumindo muito, para outubro, novembro e dezembro. É importante a pessoa ficar atenta, porque nesses exercícios ela pagará esses que estão sendo postergados em conjunto com os que vencerem ordinariamente nos meses de outubro, novembro e dezembro. Então, ele estará pagando 2 vezes, né? Isso, exatamente. ICMS e ISS foram postergados para julho, agosto e setembro. A mesma observação. Tomar cuidado que vem um alívio temporário até o mês de junho, mas em julho ele paga 2 vezes. Paga julho e março, depois ele paga agosto e abril, depois ele paga setembro e maio. Isso. Então é importante ficar atento a esse detalhe. E essa informação importante da alíquota do IOF, que foi zerada nesse período de 3 de abril a 3 de julho, trazendo aí um importante fôlego para aquele que pretende hoje obter esse financiamento imobiliário, né? Que é uma área que a gente está tratando com mais cuidado, que é o mercado imobiliário. Uma outra pergunta que eu te faço, então, até na sequência dessa, também em linhas gerais, qual seria o impacto, então, nas obrigações acessórias ou naquilo que nós chamamos de deveres instrumentais? Qual o impacto da pandemia nessas obrigações acessórias ou deveres instrumentais? Então, há também uma série de medidas nessas, né, em relação aos deveres instrumentais. O que acontece? Eu acho que com a decretação do isolamento e, às vezes, a dificuldade do contribuinte ter acesso à sua assessoria tributária, à sua assessoria contábil, o que se fez foi postergar o prazo de entrega de determinadas declarações e também o prazo de vencimento de determinados documentos fiscais tão necessários, por exemplo, para a realização de negócios imobiliários. Então, eu acho que um grande ponto, né, a gente sabe, agora em abril venceria o prazo, por exemplo, da declaração de imposto de renda, eu acho que a gente pode começar com ela. A Instituição Normativa 1930 da Receita Federal postergou o prazo final de apresentação da declaração de imposto de renda da pessoa física, né, a declaração de ajuste anual, para final de junho. Então, essa é, por exemplo, uma das medidas que visa mitigar os efeitos dessa crise no cumprimento dessas obrigações, que, se não forem cumpridas, se forem descumpridas pelo contribuinte, ensejam, por exemplo, penalidades, uma multa pela não entrega, em determinadas situações, até juros. Por exemplo, no caso do imposto de renda, alguns contribuintes, quando fazem lá a declaração de ajuste, embora tenham pago lá o seu carnê-leão, tenham pago, eventualmente tenham tido a retenção na fonte, eles têm que fazer o ajuste e, eventualmente, inclusive, pagar um valor a mais, né? Aquele saldo do imposto de renda apurado ali na declaração de ajuste. E aí, com isso, também foi postergado o prazo para pagamento dessa cota, tanto a cota única quanto as parcelas. Né? O contribuinte tem até final de junho para pagar a cota única ou a primeira parcela do saldo do imposto de renda, e se não fizer, ele pode estar aí, dar ensejo à aplicação de penalidades. Então, essa é para todos nós, por exemplo, leiloeiros que atuam no mercado imobiliário, determinadas pessoas que ainda
Todos nós temos que fazer a declaração de ajuste, né, independente se somos ou não sócios de uma determinada pessoa jurídica. Isso nos... Isso, Gustavo. Eu já estou avisando aqui ao pessoal, eu desativei os comentários para ver se a gente melhora um pouquinho o problema aqui no 4G. Mas eu não sei aí na sua casa se é 4G ou 5G ou se é Wi-Fi, mas o sinal está um pouquinho, mas faz parte. Nesse horário é um horário de pico. Eu vou te pedir só um instante. Tá ótimo, sem problema. Então eu vou dar uma ativada aqui nos comentários. Se alguém quiser aproveitar aqui que os comentários. Pode, pode. Acho que agora foi, tá melhor? Se alguém quiser encaminhar aqui, ó. Deixa eu ver. Tá melhor. Deixa eu tirar aqui os comentários de novo. Vamos ver se a gente consegue melhorar a qualidade. Vamos lá. Tá Você certo. estava, então, terminando aqui. Então, a gente tem essa situação do imposto de renda, postergado, prazo de... da cota única, né, no vencimento da cota única ou da primeira cota e, portanto, das próximas parcelas. E também de outras declarações, né? Por exemplo, a DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, né? De créditos e débitos, que é uma declaração, por exemplo, para aqueles que apuram os tributos federais, a inscrição fiscal digital das contribuições também teve o seu prazo prorrogado, né? As de abril, maio e junho, tanto a DCTF quanto a escrituração fiscal, ficaram lá para julho. Gustavo, eu vou pedir para você. Então, no caso da DCTF, para 15º dia. Eu vou pedir para você Sim. repetir essa parte, né, da prorrogação da DCTF, porque travou bastante aqui e talvez as pessoas não tenham ouvido. Eu não consegui também fazer a anotação, então eu acho que eu não pegando eu acho que ninguém pegou. Se você podia repetir essa parte, então, da prorrogação do prazo. Tá. Você está me ouvindo bem agora? Ou está travando ainda? Não, a gente tá assim, o sinal não está 100%, mas está dando para ouvir. Tá. Então, eu falava da prorrogação do prazo de entrega de duas declarações relacionadas a tributos federais. A DCTF, né, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, que as declarações que deveriam ser entregues em abril, maio e junho ficaram lá para julho. Tá? E a escrituração fiscal digital das contribuições, por exemplo, para o PIS, PASEP, ECOFINS, e a contribuição previdenciária. A escrituração, que também é uma declaração também de abril, maio, junho, ficou lá para frente, até o 10º dia útil de julho. Então, também são essas medidas que buscam mitigar aqui, no caso dos deveres instrumentais, essa situação. Então, só para tentar resumir aqui, a declaração de créditos e débitos de tributos fiscais ficou para o mês de julho e as declarações, as informações digitais de PIS, PASEP e CONFINS ficaram postergadas para o 10º dia, até o 10º dia útil do mês de julho. Correto? Exatamente, isso mesmo. É isso aí. Eu só falar, porque eu acho que para o mercado imobiliário pode valer a pena.
Houve uma redução também daquelas contribuições de interesse das categorias profissionais. Por exemplo, o famoso Sistema S, que a gente tem escutado bastante o ministro da Economia falar. Houve uma redução das alíquotas devidas para esses serviços, né? Por exemplo, para o Senai, para o Senac, para o SESI e para o SESC. Isso importa para o pessoal do mercado imobiliário, porque no caso do Senai e do SESI, né, que são serviços sociais ligados à indústria, a CNI, a gente tem lá como uma das suas integrantes, e portanto obrigadas a recolher essa contribuição, aquelas empresas que estão ligadas ao Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura. A construção civil tem essa obrigação também, né? E no caso do Senac e do SESC, que são serviços sociais ligados à Confederação Nacional do Comércio, essa Confederação Nacional abarca, dentre outras empresas, de compra, venda, locação e administração de imóveis, e também os leiloeiros, então, que devem recolher essa contribuição, né, de interesse das categorias profissionais para o SESC e Senac. E houve, então, uma redução, né, no caso do Senai e do SESC, para 0,75%. Uma redução de quase 50%, né, das alíquotas. E no caso do Senac, essa alíquota foi para 0,5%, meio ponto percentual, né, o que dá um alívio aí até 30 de junho para esses setores aí do mercado imobiliário que também tem que fazer frente a essa contribuição. São muitas informações, né, Gustavo? São muitas particularidades e peculiaridades que impactam diretamente no bolso do contribuinte, seja o contribuinte pessoa física, seja o contribuinte pessoa jurídica, e independente dos segmentos de mercados. Mas você está trazendo aqui muitas considerações relevantes, eu estou fazendo várias anotações aqui, porque eu confesso mesmo, eu não tenho esse conhecimento, não tenho esse domínio de matéria, e muitas vezes a gente é indagado, porque pensa assim, mas você não é especialista em direito imobiliário, como é que você não sabe disso? Não, isso aí não tem. Isso aí é uma especificidade do direito tributário, quer dizer, você dentro do direito tributário, que é absolutamente fora da minha área de atuação cotidiana, você ainda tem os impactos e os reflexos nos diversos segmentos, e você está trazendo aqui uma orientação para a gente muito boa para o mercado imobiliário. Agora, vamos lá. O governo está, tanto quanto possível, produzindo, né, normas, está legislando no sentido de conferir alguma maleabilidade, algum conforto financeiro por alguns meses. Mas vamos admitir que os impactos econômico-financeiros da pandemia no caixa das empresas ou no bolso das pessoas físicas seja maior do que aquele que nós estamos aí antevendo, e que essas medidas de redução de alíquota, de postergação do pagamento de tributos, elas sejam insuficientes. E o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, precise, de alguma forma, negociar com o poder público, negociar com a Fazenda Nacional. Haveria alguma possibilidade, há algum canal aberto de negociação nesse sentido, para aqueles que ficarem em situação de dificuldade econômico-financeira para honrar com o pagamento dos seus tributos? Sim, né? É muito bem colocado. Essa situação às vezes não é suficiente, né? A gente sabe que muitos negócios estão fechados e mesmo com obtenção de crédito o contribuinte não consegue. E há algumas medidas, né? Há, por exemplo, hoje uma transação extraordinária, né? Uma medida que foi prevista numa lei que foi aprovada agora, foi a conversão da medida provisória 899, a lei 13.988, que era a MP do contribuinte legal, e com base numa portaria do Ministério da Economia que autorizou, a PGFN, né, editou uma outra portaria abrindo a transação extraordinária que vai ficar aberta até 30 de junho. Uma transação que busca, né, uma proposta já feita, você tem que aderir a ela,
que busca facilitar o pagamento de determinados débitos da dívida ativa da União, né? Então, é uma iniciativa da Procuradoria da Fazenda que busca, dentre outras coisas, assegurar que a cobrança dos créditos inscritos de dívida ativa, eles possam permitir um equilíbrio entre a expectativa da União de receber e também a expectativa do próprio contribuinte, de ter uma forma de pagar, de honrar o seu compromisso de forma mais facilitada, né? Sem que isso, de fato, leve ele, por exemplo, a uma situação de falência, etc. Então, essa portaria regulamenta o que a gente chama de transação extraordinária. Essa transação, é importante a gente falar agora, ela, embora possa, né, ser utilizada por microempreendedores, pessoas físicas, empresas de pequeno porte, né, microempresas, ela não está abarcando ainda, essa específica transação extraordinária da portaria 9924 não está abarcando os débitos administrados pelo Simples Nacional, nem os débitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. São outros débitos, né? E aí, para isso, a proposta que a Procuradoria da Fazenda faz, e aí o contribuinte pode aderir, um pagamento de uma entrada, né, do débito correspondente a 1% sobre o total, tá? E essa entrada de 1%, ela pode ser dividida em até 3 parcelas iguais e sucessivas. Então, né, desde que, óbvio, o contribuinte não tenha nenhum histórico de rescisão de parcelamentos, né? Não tenha lá atrás aderido a um outro parcelamento e tenha esse parcelamento rescindido, por exemplo, por inadimplemento. Então, você paga essa entrada de 1%, dividido em 3 parcelas, e o restante pode ser pago para pessoas físicas, empresas de pequeno porte, em até, o resto, né, o saldo, em até 142 meses. E no caso de pessoas Gustavo, jurídicas, a exceção das que a gente falou, em 81 meses ela pode pagar o saldo desse débito. Gustavo, eu vou pedir só para você repetir, porque travou aqui. Então, o saldo que seriam 99%, ele pode ser pago pelas pessoas físicas, e aí travou, né? Tá. As pessoas físicas, microempreendedoras individuais, empresas de pequeno porte e microempresas em até 142 meses. Tá? Okay. Essa portaria distingue entre essas figuras e a figura da pessoa jurídica que, né, não se enquadra aí no conceito de microempresa, empresa de pequeno porte. Que aí a pessoa jurídica tem mais 81 meses para pagar esse saldo, os 99% desse débito. Perfeito. A correção monetária e os juros seriam os juros da Fazenda Nacional, 1% ao mês, e a correção monetária pelo IPCA. Qual seria o critério de atualização e dos juros? Você saberia informar aí para a gente? A proposta não fala, salvo engano aqui a resolução, mas normalmente o que se usa para correção é a taxa oficial, né? No caso que é o mesmo utilizado para correção monetária, tributos federais. Então, vai ser essa a utilizada. Assim, é importante a gente falar também que o contribuinte tem que fazer, né, tem que tomar algumas outras atitudes para poder aderir a essa transação extraordinária. Por exemplo, ele tem que desistir de todos os recursos e ações em curso. Entendi. E ele também, eventual garantia já prestada, né, ou garantia obtida pela Fazenda, por exemplo, em execução fiscal ou em adiantamento de garantia de execução fiscal ou, por exemplo, cautelar fiscal para arresto, essa garantia permanece até o pagamento final do débito. Então, claro, o contribuinte tem, por essa portaria, a opção de buscar a alienação daquele bem que foi ali, né, sobre o qual recai essa Constituição para garantir o débito tributário da Procuradoria da Fazenda. Ele tem a opção de buscar vender por conta própria esse bem para fins de fazer recurso e quitar a sua dívida. Mas ele não consegue, de antemão, né, levantar esse gravame. Perfeito.
eu queria falar contigo de novo, Wesson. Acabou que nessa coisa da nossa conexão ruim. É importante também, junto aos deveres instrumentais, lembrar que, diante da redução do atendimento, junto, né, nas repartições públicas, na Receita Federal, na Procuradoria da Fazenda, e até a adoção de outros meios de atendimento, como o meio eletrônico, foram editados alguns atos, não só em âmbito federal, também, por exemplo, no município do Rio, foi editado um decreto para postergar o prazo de vencimento das certidões de regularidade fiscal. As certidões negativas de débito ou as certidões positivas com efeito de negativa. E isso é importante lembrar porque aquele contribuinte, né, por exemplo, aquela pessoa que está agora inserida no mercado imobiliário, querendo fazer um negócio, ele precisa apresentar lá ao tabelião as certidões de regularidade para poder fazer uma escritura, seja de compra e venda ou qualquer outra. Mesmo que o prazo tenha vencido, houve uma prorrogação de prazo. No caso, por exemplo, das certidões federais, por 90 dias. Tá? Okay. No caso, por exemplo, do município do Rio, as certidões que estavam válidas na data do decreto, que se não me engano, foi dia 18 de março, elas tiveram seu prazo prorrogado de forma indefinida, até que essa situação da pandemia ela se desfaça e se retome aí o atendimento ao público nas repartições, etc. Então, no caso do decreto municipal no Rio de Janeiro, as certidões fiscais que estavam vigentes ali na data de acabaram tendo seu prazo prorrogado até que o secretário municipal de Fazenda venha editar um ato dizendo que, então, a vigência, né, dessas certidões ela chegou ao seu termo final. Então, você desculpa eu às vezes ficar te... Não, de forma alguma, por favor. Você desculpa eu ficar repetindo, porque aparentemente o teu sinal, ele vai e vem, ele congela de vez em quando, mas eu escuto, eu não sei se todo mundo escuta, e aí por isso eu repito só para ficar registrado e você me corrigir. Então, as certidões fiscais negativas de débito, elas tiveram aí o seu prazo de eficácia ou validade prorrogado. 90 dias, no caso das certidões federais. E por um prazo indeterminado, as certidões municipais, até que o secretário municipal de Fazenda edite um novo ato revogando essa indeterminação e, a partir daí, estabelecendo um novo prazo. Seria isso? Exatamente. Exatamente isso. E a gente sabe que essas certidões são muito importantes para aqueles que atuam no mercado imobiliário, né? Quem não quer perder um eventual negócio agora, tem lá que apresentar, fazer escritura, mesma promessa, a gente sabe que às vezes já se exige a liquidação dessas certidões, quando, né, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar na situação de isolamento, pandemia, com funcionamento das repartições em um regime diferenciado. Então, isso eu acho que auxilia e é importante para aqueles que estão atuando saberem dessa situação, né? E você, meu querido amigo, que é um especialista e que... Oi? Não, eu ia te falar só o ato, mas não tem problema. Não, pode falar, a gente divulga ela. Deixa eu só ver aqui. Acho que eu não vou... Te interrompi e acabou que está aqui, ó. Ô, meu amigo, desculpa, eu estou sem o ato aqui agora, perdão te interromper, mas depois a gente passa. Não, sem problema. Aí. É que o pessoal, a gente está aqui com um pequeno delay, é que o pessoal não sabe que você está no Japão. Aí tem um delay aqui entre um sinal e outro. Mas deixa eu te fazer uma outra provocação, já que você está dentro da área, né, tributária, é o seu dia a dia, e sempre bastante atualizado que você está. O que a gente tem aí de produção legislativa em gestação, em discussão nas casas legislativas nessa área tributária que pode impactar positiva ou negativamente a vida do contribuinte? Tá, não, excelente.
Eu acho que a gente pode começar, que eu acho que tem um impacto maior no mercado imobiliário e acho que deve ter um trâmite maior, é o projeto de lei. Travou de novo, meu amigão. Gustavo, Agora agora voltou, travou desculpa. bastante. Vamos fazer o seguinte: tenta sair e me mandar o convite de novo para eu te reposicionar, ver se a gente consegue melhorar aí a qualidade da transmissão. Tá ótimo, vou Eu fazer vou, isso, eu vou amigo. te encerrar aqui, mas aí você me manda o convite de Tá volta, bom, ok? tá Nesse ótimo. intervalo eu vou abrir para comentários e ver se o pessoal tem alguma dúvida. Tá bom, tá ótimo. Valeu, amigão. Valeu. Vou ativar aqui os comentários. Aí, se você que está aí nos assistindo agora tiver alguma dúvida ou se alguma parte da fala do professor Gustavo não tiver sido bem assimilada, não tiver sido, não ficou claro ou inteligível para vocês, aí manda para já o comentário, mas eu acho que eu cheguei aqui, o sinal para mim, na medida do possível, eu fui repassando as informações. Então, vamos ver aqui se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui para a gente. Tem mais gente ainda entrando na sala. Obrigado aí pela participação. Leandro Sender acabou de entrar. Prazer. Obrigado aí, Leandro, pela participação e presença. Excelente advogado aí da atuação na área imobiliária. Ricardo Conceição, Gerson, Gabriela, Leonardo Michele, Valderramas, JP Amin, Vinícius, Caio Martins, Tiago. Bom, não chegaram. Tá. Chegou uma dúvida aqui do Vitor Carneiro. Eu vou autorizar aqui o Gustavo para ele entrar e vou ler a sua dúvida então. Autorizei aqui o Gustavo e já vou passar a dúvida. Tá. Oi, Gustavo. Acho que agora está um pouquinho melhor. Vamos torcer aqui. Eu tentei dar um jeito de desligar todos os aparelhos aí para a gente tentar conseguir uma conexão melhor. Às vezes o Bluetooth atrapalha bastante, sabia? Eu Fone de não ouvido, sabia. às vezes atrapalha. Eu tenho uma dúvida aqui do Vitor Carneiro, bem legal. Se você falou, a gente não ouviu. Se existe alguma previsão de parcelamento do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. E ele diz aqui, destes, ele não citou. Ou se citou, travou e a gente não ouviu. Claro. Então vamos lá. Assim, especificamente, se a gente botar esses dois tributos, o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, se a empresa tiver aderido ao Simples, se ela puder, dentro dos limites estabelecidos, há um limite lá máximo de faturamento em que você é considerado microempresa ou empresa de pequeno porte, pode então aderir ao Simples. Se essa empresa estiver dentro do Simples, a gente não teve em relação à Covid um parcelamento, mas a gente teve, como a gente falou, a prorrogação do pagamento desses impostos dos meses agora de abril, maio, e aí eu não lembro se é março, abril e maio, dou uma olhada aqui de novo. Mas tá aqui. Acho que é abril, maio e junho. Isso. Com vencimento em abril, maio e junho. Não, de março, abril e maio, né? Aqueles que foram apurados em março, que serão apurados agora em abril e Isso. apurados em maio. Esses pagamentos em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido vão ter dentro do Simples o seu prazo de vencimento lá para frente, como a gente falou, lá em outubro, novembro e dezembro. Para aquelas empresas que não aderiram, não podem aderir, não puderam optar pelo Simples, por exemplo, tributam aí no lucro presumido ou no lucro real, não houve em relação à Covid nenhuma medida adotada ainda no sentido de postergar vencimentos, até porque, por exemplo, no caso do lucro presumido, você tem vencimento trimestral, mas não houve também nenhuma medida específica para a Covid de parcelamento desses valores. Você tem lá, na hipótese de não pagamento, quando você tem a inscrição do débito em dívida ativa, a possibilidade de um parcelamento ordinário. A Receita Federal prevê um parcelamento
orçamento ordinário, que você pode aderir pelo sistema próprio dela, lá o ECAC. Mas especificamente, a gente falando em Covid, em medidas ligadas a esse momento, até esse momento não houve nada. É até importante a gente falar também no imposto de renda, que aí vale a pergunta dele, a gente teve a prorrogação do prazo de entrega para 30 de junho e, portanto, também a prorrogação do vencimento da cota única ou primeira cota do saldo do imposto de renda de pessoas. Não tivemos nada em relação especificamente ao pagamento mensal do Carnê-Leão. Por exemplo, aqueles que recolhem como profissionais autônomos o Carnê-Leão mensal, também não houve uma medida até agora nesse sentido. Tá? Tá. E aí a gente entrar agora na questão da produção legislativa, o que está sendo discutido lá nas nossas casas legislativas nessa área tributária que possam impactar o contribuinte. Claro, acho que vale a gente iniciar com duas medidas boas. A primeira é do município do Rio, tá? É o projeto de lei 1765. Tá? Esse projeto ele prevê e institui alguns incentivos e benefícios para pagamento dos impostos de competência do município, no caso o ISS, IPTU e o ITBI, que aí nos interessa bastante. Então, em relação ao ISS, para aqueles que são contribuintes, prestam serviço, serviço esse está previsto lá no anexo da Lei Complementar 116, esse projeto está instituindo um desconto, uma redução de 20%, de até 20% da alíquota de ISS incidente sobre o valor do serviço prestado por esse contribuinte. Tá? Esse projeto está na Câmara, teve lá a urgência já aprovada, e ele prevê esse desconto, é claro, estão excluídos da possibilidade desse desconto, dessa redução de 20%, de até 20% do ISS. Né? Aqueles que tributam ISS da forma fixa, por exemplo, sociedades uniprofissionais, como sociedade de advogados e de contadores, e aqueles que também tributam o ISS dentro do Simples, lá dentro do documento de arrecadação do Simples Nacional. Tá? E mais, essa redução de 20%, ela só se aplica para aqueles que quiserem pagar à vista o ISS, dentro do prazo normal de vencimento, ou seja, não tem postergação. Mas ele prevê também postergação do ISS referente a abril, maio, junho e julho, que esse ISS seja pago no valor integral, sem desconto, mas sem nenhum acréscimo moratório até o terceiro dia útil do quinto mês subsequente a cada qual. Então, o quinto mês depois de abril, sem nenhum acréscimo moratório, você pode pagar o ISS que foi apurado ali. E assim até julho desse ano. Em relação ao IPTU, para aqueles que ainda não pagaram, e isso é importante, só para aqueles que não pagaram, seja não pagaram em cota única ou não pagaram todas as cotas do IPTU, esse projeto de lei também prevê um desconto de 20% para pagamento único e integral do saldo do IPTU, ou para aqueles que não pagaram da taxa de coleta domiciliar. Então, assim, em relação ao exercício de 2020, quem não pagou nada do IPTU, ou quem pagou só algumas cotas, pode agora aproveitar para pagar todo o restante, ou o valor integral, para aqueles que não pagaram, com desconto de 20% referente a 2020. Ou seja, quem pagou algumas parcelas até aqui e quiser antecipar as parcelas vincendas, até para gerar arrecadação para o município, pode fazer, então, a antecipação do saldo devedor com desconto de até 20%. Exatamente. Vamos torcer para aprovar. Estamos torcendo para provar, de fato. Isso impacta muito, para a gente é muito melhor. Até, assim, é até um projeto que gera algumas discussões filosóficas, né? Premia quem não pagou, porque quem não pagou nada até agora vai poder pagar com 20%. Quem lá atrás aproveitou tem desconto de 7%, infelizmente não tem como restituir. Quem pagou à vista, quem pagou à vista teve um desconto de 7%. Verdade. Quem não pagou à vista, que é o meu caso, está pagando em parcelas, né? Eu também. Salvo engano, eu já paguei 3 ou 4. Vai poder se beneficiar dessa possível, provável a gente tem que aguardar redução. Aí.
Mas a gente Exatamente. também tem os dois lados, de fato. Quem pagou à vista teve um desconto menor, mas lá atrás não sofreu os impactos econômicos financeiros É, dessa pandemia. exatamente. Agora, ou você continua pagando regularmente, ou num esforço de manter a liquidez dos mercados, num esforço de manter a liquidez das finanças públicas, você antecipa o recurso à Fazenda Municipal e, em contrapartida, ela te dá um desconto. Quer dizer, é uma relação de ganha-ganha, porque tanto ela precisa, a Fazenda Municipal, desses recursos, dessa receita que não estava prevista nesse momento, ela está diluída até o final do exercício fiscal, ou e você, que eventualmente não teve nenhum impacto maior, porque quem teve impacto não vai se beneficiar disso de jeito algum. Mas aqueles que não tiveram podem contribuir para o esforço do município e antecipar uma receita que só Tá. viria lá na frente. Então, é importante a gente entender É. essa dinâmica também. É importante, a gente tem que, assim, acho que fazer força para provar. É importante. Esse projeto também permite, autoriza o Poder Executivo a instituir novamente aquele projeto Concilia Rio, na busca de conciliar ali com o contribuinte que está em débito, que tem dívida ativa com o município, o pagamento diferenciado, o parcelamento. E esse Conciliar Rio, previsto aqui nesse projeto de lei, projeto de lei 1765, do município do Rio, ele vai abarcar só os débitos tributários inscritos em dívida ativa até 2019, dezembro de 2019. Então, a princípio, não pega aqui. Mas, por exemplo, para aquele contribuinte que quer buscar alguma forma de se livrar, poder pedir lá a sua certidão de regularidade fiscal, estar em dia com as suas obrigações tributárias, vai ser importante também. E para o município vai ser importante porque cria aí uma nova receita, acelera aquela receita que é uma mera expectativa, porque já está ali em cobrança, está inscrito em dívida ativa, já houve uma cobrança extrajudicial ou a própria execução fiscal. Né? É isso, meu amigo. Acho que é importante também a administração pública fazer a parte dela. A gente depende, nesse momento, muito da administração pública. É preciso que a União, os estados, os municípios entendam que eles precisarão fazer as suas partes, seja transigindo, que é o que se pede hoje do particular, que negocie, que ceda, que converse. Então, a administração pública precisa fazer a parte dela também transigindo, tanto com os impostos já vencidos em exercícios anteriores, com os tributos vencidos em exercícios anteriores, quanto esses que se vencem agora a partir do mês de março, quando eclodiu aqui, ou pelo menos se ampliou o efeito da pandemia internacional aqui no Brasil, e criar canais de negociação e projetos de incentivo fiscal, de benefícios, de estímulos à antecipação de receita, para que a gente não retire dos municípios, dos estados que já estão com as suas finanças combalidas, quase todos os estados da federação, a maioria dos municípios do país estão com as finanças desequilibradas, que a gente consiga encontrar um termo médio e que permita a todos, quer dizer, a coletividade e ao empresariado, às pessoas físicas, a passarem por esse momento de muita dificuldade com o menor sacrifício possível, embora a gente já saiba que sacrifício haverá, todos terão que suportar isso, mas é preciso que o Estado faça a parte deles. A gente tem aí mais alguns poucos minutinhos, e aí eu queria deixar você com as suas considerações finais, quer dizer, concluir e considerações finais. Então, meu amigo, acho que para a gente encerrar, eu vou pegar o seu gancho aí e falar o seguinte: a gente sabe, o direito tributário, a gente fala na academia, ele anda ali, ele é uma face da mesma moeda em que do outro lado tem o direito financeiro, né?
A gente sabe que aí receitas e despesas elas têm que andar juntas. E com a decretação do estado de calamidade pública lá é, pelo Congresso, né, foi o decreto legislativo número 6 de 2020, afrouxou-se um pouco as regras da lei de responsabilidade fiscal. Isso permite, por exemplo, a concessão de benefícios fiscais, isenções, sem a correspondente fonte de compensação ali para aquela renúncia. Mas a gente sabe que no futuro essa conta vai ter que ser paga. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma e serenidade na discussão desses efeitos e, óbvio, nesse momento, socorrer as empresas, socorrer os contribuintes que precisam desse alívio para poder manter os empregos. Né? Nós precisamos que todos os órgãos públicos, né, todas as esferas trabalhem em conjunto e, por óbvio, que nesse momento você permita ao contribuinte formas diferentes de sobreviver, de poder honrar seu compromisso com as obrigações tributárias e fiscais. Mas já tem uma série de projetos aí no Congresso discutindo, por exemplo, formas, novos tributos, por exemplo, a instituição do imposto sobre grandes fortunas, uma instituição de um empréstimo compulsório nesse momento. Voltou com muita força a discussão sobre o fim da isenção tributária, o fim da isenção de imposto de renda sobre dividendos e lucros distribuídos pelas empresas para os seus sócios ou acionistas. São todas discussões muito válidas. Né? No caso, por exemplo, do imposto de grandes fortunas, é uma discussão válida, é um imposto que está previsto na Constituição desde a sua promulgação em 88 e nunca saiu do papel. Calma, não dá para sair adotando na correria qualquer critério, porque a gente vai gerar um problema maior. Nesse momento, acho que todo mundo tem que trabalhar com foco aí em manter a situação financeira das empresas, das pessoas da melhor forma, focando na saúde, e a gente discutir com calma depois. Essa pauta tributária já tem vindo, a gente tem 2 PECs discutindo a reforma tributária, e aí, numa discussão mais ampla, buscar, então, não só fazer a reforma tributária, mas correr atrás aí de pagar essa conta, a conta agora que é tão necessária para a manutenção de todas essas empresas. E aí, só para finalizar, meu amigo, em primeiro lugar, peço desculpas aí pela falha do Wi-Fi, da internet, da conexão, mas agradeço muito o seu convite. Esse tema me é muito caro, a discussão sobre esses impactos agora. Eu tenho me debruçado muito sobre os artigos, sobre o material produzido pelas pessoas que estudam o tema da tributação, porque nesse momento de crise é que a gente vê a necessidade do direito tributário andar muito junto com o direito financeiro e muitas vezes são analisados de formas distintas, e a necessidade da gente ter serenidade aí na discussão desses temas. Querido amigo, a live foi bastante produtiva, penso eu. Eu reativei aqui os comentários e estou vendo o pessoal parabenizando, agradecendo, saudando mesmo. Eu acho que foi muito rica e objetiva em conteúdo naquilo que se propôs. É uma live específica, tá certo? Tratar de questões tributárias, fiscais, é um tema, de fato, bastante concentrado, não é um tema que tem essa visibilidade toda, as pessoas não conseguem dimensionar o impacto disso na vida delas, como as relações de consumo, que são as que doem mais rapidamente, os tributos, as pessoas levam um tempinho para assimilar a dor, Verdade. Mas, mesmo assim, ela teve bastante gente participando. Só não pude abrir aqui tanto para comentário, não dá tempo, tá chegando uma pergunta agora da Janaína, se podem confirmar apenas o PL que trata do desconto do IPTU, é o 1765, se eu não estiver enganado, não é isso? Isso, exatamente, na Câmara Municipal do Rio. E então, agradecer ao professor Gustavo Schwartz por ter participado da live aqui do Instituto Nemesis, tratando hoje sobre os reflexos da pandemia do novo coronavírus nas relações tributárias e fiscais. Trouxe uma visão, Gustavo, muito abrangente, muito técnica, como não poderia ser diferente, e muito didática, Você colocou isso de maneira fácil, acho até que as pessoas sentem a facilidade por conta da explanação. E dizer para você que está aí nos assistindo
que amanhã e depois de amanhã nós daremos uma pausa, um descanso nessas lives, porque a gente tem outras produções em curso e voltamos semana que vem. Então fiquem atentos acompanhando aqui o nosso perfil, as informações que estão chegando. Obrigado, Gustavo. Obrigado a vocês. Querido amigo, live, essa. ela Obrigado fica por tudo. disponível no Story hoje e depois no canal do Instituto. Ok? Não. Inscreva-se lá, marque lá a notificação para receber novas informações e deixe o seu like. Gente, até semana que vem, Gustavo.